Alô, você, mais uma questão comentada de 2019, Banca CESP, que é uma das bancas mais respeitadas aí em se tratando de elaboração de certames para concurso. E o período composto é o assunto. Você que já acompanha essa rotina de concurso público sabe que a marca registrada do CESP é trabalhar com as opções de certo e errado, de julgamento de itens. Mas hoje nós temos uma questão de 2009 de A, B, C, D, E. Vamos dar uma olhada. No texto, o trecho, quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição de bens. Ela expressa uma relação de quê? É de oposição? É de proporcionalidade? É de conformidade? É de alternância? Ou é de comparação? Se você não foi capaz de resolver só nessa leitura, dá uma pausazinha aí para você pensar um pouquinho mais e em seguida você ouça o comentário que eu vou fazer. Com certeza há questões mais difíceis do que essa. Eu não estou dizendo que se você errar, que você seja ruim. Às vezes você está fora do foco e hoje o CESP, graças a Deus, né, não traz mais o nome oração subordinada adverbial conformativa ou oração coordenada sindética alternativa. Isso assusta, mas traz a relação de ideias. Olha essa frase aí, gente. Quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição. Vem cá, crescer de um lado e aumentar de outro. São os dois verbos. Um período composto ele tem que ter mais de uma oração. Para que um termo seja uma oração, ele tem que ter verbo. Então, cresce é um verbo, aumenta é outro verbo. Crescer e aumentar, na tela, não é a letra A. Crescer e aumentar não é oposição. Então, a riqueza está crescendo e, paralelamente, a má distribuição de bens também está crescendo. Ou seja, uma coisa está crescendo paralelamente ao crescimento da outra. Acertou a questão quem marcou na tela? A letra B de bola. Proporcionalidade. É a oração subordinada adverbial proporcional. Então, meu amigo, quando se fala de proporção, ou quando se fala de proporcionalidade, a oração subordinada adverbial proporcional, deve haver sempre uma ideia de aumento. Estou colocando aqui aumento entre aspas, porque não é necessariamente um aumento de tamanho. Ou, pode ser crescimento também, uma ideia de diminuição. Ali se falou em crescer a riqueza e aumentar a distribuição. Então, houve aumento de um lado e aumento do outro. Então, pode ser ou só aumento ou só diminuição, mas também, às vezes, pode aumentar de um lado e diminuir de outro. Então, a noção de proporção, ela tem que ter uma noção de aumento ou diminuição, e esses dois eventos paralelos têm que ser graduais e paralelos. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Se você tem isso aqui, olha, quanto mais convidados houver, menos conforto terão. Quanto mais convidados houver, menos conforto terão. Olha essa ideia aqui do quanto mais com menos. Então, você está vendo que aqui houve uma ideia de aumento e aqui uma ideia de diminuição. Lembra quando você estudou matemática? Isso chamava-se grandezas inversamente proporcionais. O mais e o menos. Quer dizer, o número de convidados é inversamente proporcional ao conforto. Se eu tenho muitos convidados, paralelamente eu tenho pouco conforto. Eu não preciso ter o quanto mais, menos. Eu posso ter também o quanto mais com o mais. Que aí é só aumento. Quanto mais você poupar, mais dinheiro conseguirá juntar. Então, poupança e juntar dinheiro são realidades diretamente proporcionais.
Eu também posso ter o contrário. Eu posso ter aqui o quanto menos e do outro lado eu tenho menos também, que aí é diretamente proporcional. Quanto menos você discutir, menos atrito terá. Então, a quantidade de discussão é diretamente proporcional à quantidade de atrito que você tem ou que você não tem. Ou você também pode ter o quanto menos de um lado com o mais do outro, inversamente proporcional. Quanto menos convidados vierem, mais conforto haverá. Ou seja, o conforto continua sendo inversamente proporcional ao número de candidatos. Olha na tela. Então, quanto mais cresce a riqueza, grife não, você não tem isso aí, mais aumenta. Então, aí é uma relação diretamente proporcional. E é por isso que eu disse que a resposta é a letra B de bola. Agora vem aqui. No entanto, embora tenha esse quanto mais, quanto mais, menos, o que você mais encontra em prova é essa expressão aqui, ó, à medida que é uma expressão sempre escrita de modo craseado. E eu sempre peço para que você não confunda com uma outra que é muito parecida, que é a expressão na medida em que. Cuidado, hein? São parônimos da língua portuguesa. São termos que se parecem. Atenção, aqui eu tenho a preposição em com o artigo a, e aqui eu tenho outra vez a preposição em. Então, para eu usar a preposição na, eu tenho que ter o em. E aqui que eu não tenho em, eu também não tenho em. Isso quer dizer que quando você fala à medida em que, você está falando errado. E se você disser na medida que, você está falando errado também. Ou tem a preposição em duas vezes, ou não tem nenhuma. Combinado? Isso aqui indica proporção. E isso aqui indica causa. Isso é algo extremamente presente em provas de concurso. Então, aqui, ó, à medida que estuda, adquire mais segurança. O que eu quis dizer? Quanto mais a pessoa estuda, mais segura ela se sente. Então, à medida que estuda, adquire mais segurança. Isso aqui, ó, significa assim, a proporção que estuda, mais segurança adquire. Agora, o na medida em que, se é causa, olha só, ficou pobre na medida em que gastou tudo no jogo. Eu não vou dizer que ele vai ficando cada vez mais pobre quanto mais ele joga. A hora que a pessoa usa o na medida em que, isso aqui é a mesma coisa da conjunção porque. Ele ficou pobre porque ele gastou tudo no jogo. Então, não confunda a medida que com na medida em que. E aí, como é que anda o seu conhecimento de período composto? É uma das coisas que você domina com facilidade ou é algo que te traz insegurança? Se você tem uma certa insegurança, ou ainda que você se sinta seguro, mas você quer manter essa segurança, vou te dar uma dica. Se você entrar lá no meu site www.ricardos.com.br, você vai procurar um item chamado cardápio de português. Eu destaquei aí um chamado análise sintática, porque é o que eu gravei mais recentemente. Então tem um cardápio de português de análise sintática. Tem a ver com esse assunto aqui? Não. Mas nós também temos um cardápio de português sobre período composto, sobre conjunções. Então, se você domina esse conteúdo, ainda que você domine, você vai ter mais 20 questões com a anotação, com 20 anotações teóricas, seja de análise sintática, seja de período composto. Então, vai lá, ó, procura cardápio de português, www.ricardos.com.br.